Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de ADV. Hoje o nosso convidado une tradição jurídica com tecnologia. O professor Ricardo Maia fez o seu mestrado pela Universidade Federal do Ceará e é advogado atuante no direito empresarial, compliance e no direito digital. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para contribuir e trazer algumas ideias e reflexões sobre o direito e essa vida de advogado. Nós te agradecemos. Espero que a gente consiga deixar algo importante para os nossos ouvintes. Ricardo, a curiosidade que eu tenho sobre você é que você dialoga bem entre a prática e a academia. Como é que você percebeu que o direito ele precisa dessa variação, dessas duas experiências? E também a sua relação com a tecnologia? Legal, excelente. Eu comecei a advogar na área do direito do trabalho, então foi algo bem diferente do que eu faço hoje. Isso, a gente lembrou hoje aqui quando você chegou. Exatamente. E advogando, né, no início da advocacia, a gente tem muitos desafios e um deles é encontrar um cliente, né, encontrar um público-alvo específico para o seu serviço advocatício. E, primeiramente, no direito do trabalho, eu consegui encontrar as problemáticas que as empresas tinham, mas no decorrer do trabalho eu percebi que as empresas tinham demandas que os advogados tradicionalmente não ofertavam. Então, entendendo essas demandas que não estavam no radar, eu consegui perceber brechas de mercado para a gente atuar na advocacia, e isso me trouxe a atenção para o fato de que, olha, nem tudo o que a gente sabe é o que o advogado deveria fazer. E isso me trouxe a necessidade de estudar, de pesquisar, de encontrar novas formas de atuação. Eu acho que isso me trouxe aquela inquietude que o acadêmico tem, né? De buscar novas informações, novas respostas para problemas que os clientes já tinham e os advogados em geral não resolviam. Não estavam olhando. E esse seu envolvimento com a tecnologia, como é que se deu? Vi no seu currículo que você morou em Lisboa. Queria saber também o que é que isso agrega na sua experiência prática, se a Europa ainda tem algo a importar para o Brasil nesse mundo tão conectado. Por que se inclinar para o direito digital? Legal. Em 2018, eu já tinha 3 anos de formado, eu resolvi montar o meu próprio escritório. E eu montei o escritório porque tinha uma startup, e na época ninguém sabia o que era startup, esse termo, né? Empresa de tecnologia, com modelo de negócio escalável e tal. Me buscou para a gente ofertar um serviço, né, advocatício para ela, e assim eu decidi lançar o meu próprio escritório. Saí então do direito do trabalho, foquei totalmente nas demandas que aquele cliente tinha e busquei novos clientes que tinham as mesmas demandas. E eram demandas que envolviam direito digital. Também em 2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, e poucas pessoas também falavam sobre isso. Lá na Europa já havia a Lei Europeia de Proteção de Dados desde 2016, e aí eu comecei a estudar sobre isso, vi que era um tema interessante, que poucos advogados se debruçavam, e a partir disso eu vi que lá, na Europa e em Lisboa, pela facilidade também da cultura, seria interessante de estudar como é que eles estavam tratando esse tema lá, já avançados em relação ao Brasil, e trazer um pouco desse conhecimento teórico e prático para resolver os problemas das empresas. E aí começou a minha atuação no direito digital. Realmente foi uma oportunidade, e aí eu sempre digo, a gente tem que estar pronto para a sorte, né? A sorte chega, mas você tem que estar pronto para aproveitar aquela oportunidade. E essa foi a minha, por isso que eu entrei nessa área do direito digital. Eu sempre reflito aqui nos episódios, eu tenho o prazer de só convidar pessoas que eu admiro, e eu sempre faço uma reflexão porque é muito comum que a construção das carreiras elas sejam baseadas em oportunidades. E eu gosto de enfatizar isso porque quando nós estamos em início de carreira, quando nós estamos construindo a nossa profissão, é natural a gente romantizar, achar que a gente tem que sonhar com o objetivo, que a gente tem que estar completamente realizado naquele trabalho. E com a maturidade a gente percebe que não é comum, né, você ter essa clareza realmente de tudo que você quer fazer, e também todos os trabalhos têm o seu ônus e o seu bônus. Então, normalmente, são as oportunidades e as experiências que moldam o profissional que nós vamos ser, né? Como eu, começamos no direito do trabalho, e você, como eu, não mais atuamos na justiça do trabalho. Então, a gente não pode dizer que sonhou em estar na justiça do trabalho. E eu acho que é uma tendência mesmo. Antigamente, né, os advogados que a gente conhece mais antigos se formavam e diziam, agora eu vou advogar no direito do trabalho. E sempre, a vida inteira, até hoje, a gente via nos fóruns trabalhistas, né, o pessoal bem antigo, né, com bastante experiência. Tem até o dress code, né, específico para aquele advogado. Hoje em dia a gente não tem mais tanto isso, né? Até porque acho que os problemas eles surgem tão mais rapidamente do que antes. São mais complexos também. Mais complexos, né? A gente tem que ter a visão multidisciplinar da coisa, que então a gente não consegue enveredar só em uma área, né? Então acho que a gente precisa ter essa capacidade de aprender. Acho que sim, de mudar. De mudar.
Hoje tudo se transforma muito rápido. E quanto a essa questão do direito digital, eu tenho certeza que muita gente que nos escuta faz uma associação direta ao LGPD. E eu sei que não é só isso. O que é essa cadeira do direito? O que é trabalhar com direito digital? Legal. Direito digital, existe até uma certa discussão acadêmica se é uma disciplina isolada ou se não, se ela não é uma disciplina isolada. Por quê? Às vezes no currículo, né, da faculdade, hoje em dia, já se tem, né, na graduação essa disciplina. Mas a gente percebe que o direito digital nada mais é do que o direito tradicional, todas as áreas do direito, com um viés digital, ou ligadas à internet. Então, tudo que o direito toca na internet é direito digital. Então, crimes cibernéticos, hoje, a gente pode trabalhar também como direito digital. Proteção de dados, que é um pouco ligado a direito do consumidor, a direito do trabalho, também é uma área do direito digital. Mas tem muito mais, tem modelos de negócios digitais, que devem ser analisados com base no direito empresarial, focado nisso. Startups, saneamento entre sócios e investidores. Sócio investidor, contratos que antigamente eram usados para uma coisa e agora são usados para outras finalidades por causa desse modelo de negócio tão disruptivo. A gente tem direito tributário hoje em dia também, precisa muito entender o direito digital, né, a relação com a internet, porque a tributação ela muda na internet. A tributação que foi feita para produtos ou serviços físicos, agora é tudo digital. Então, a gente precisa entender o blockchain, que é uma forma nova de você estruturar relações jurídicas, né? Os criptoativos. Então, várias outras áreas são ligadas ao direito digital, não só uma disciplina específica como a proteção de dados. Não seria uma cadeira específica, mas um ambiente com várias disciplinas. Isso, é um modo de ver o direito de forma diferente. De forma digital, né? Ricardo, no seu artigo sobre legal design e acesso à justiça, você fala sobre aproximar o direito das pessoas, né? Pelo legal design, né? Eu acho incrível, eu acho que aqui, pelo menos na nossa experiência, ainda não está consolidado. Mas por que tu acha que isso é uma barreira tão grande, assim, para o direito brasileiro? Se já é tão claro para a gente, já é para os nossos professores que o direito ele tem que ser de acesso a todo mundo, nós não podemos utilizar de juridiquês, isso afasta. O que é que você observa que acontece com isso? Eu tenho até uma opinião que vai um pouco fora do que é tradicional nessa área. Melhor ainda. Pois é. Assim, quem defende o legal design, né, que é esse direito com uma certa aplicação do design, defende que tudo do direito tem que ser simples. Tudo do direito tem que ser claro, acessível para todo mundo. Por outro lado, quem discorda dessa ideia, acha que o direito ele tem que ser fechado, hermético, do jeito que ele sempre foi. Uma linguagem tradicional, fechada e complexa. Eu fico no meio termo, eu sempre acho que o correto fica lá no meio termo, é que o direito ele tem que ser acessível para quem precisa da acessibilidade. Então, acho que nesse artigo eu falei sobre a atuação da defensoria com o público analfabeto. Com certeza o direito precisa ser acessível para eles. Mas quando a gente fala de uma relação entre advogados, aqui no podcast, por exemplo, a gente não precisa ter uma linguagem totalmente acessível, totalmente simples, que simplifique o direito. Porque eu acho que o direito ainda precisa ter uma linguagem complexa, porque as relações jurídicas são complexas. O direito é complexo. Então, como é que a gente vai entender o direito sem entender os termos jurídicos complexos? Então, você não tem como, por exemplo, explicar anticrese, ou você não tem como explicar uso capião sem mudar esse nome. Você não pode tornar o direito tão acessível ao ponto de qualquer pessoa entender, mas você perder o valor do direito. Então, eu acho que você tem que ter o meio termo. E aí a gente vê muitos abusos. Tem muito advogado que utiliza o legal design em petições para juízes, e eu acho que faz sentido em algumas situações, quando você vai explicar uma linha do tempo, quando você vai explicar uma situação muito complexa, você pode trazer um gráfico, uma tabela, uma coisa mais. Agora, você não precisa trazer imagens, figuras para simplificar para o juiz, que o juiz ele sabe o direito, ele entende como é que funciona. Já quando você vai tratar com seu cliente, o cliente ele não vai saber. E aí tu precisa trazer termos acessíveis, né? Explicar de forma mais adequada. E a gente sempre faz isso lá no escritório. A gente trabalha muito com empreendedores e o empreendedor ele é muito rápido. Ele tem aquela agilidade, inquietude. Você pode fazer um parecer jurídico de 30 páginas para ele, explicando o porquê que aquilo que ele quer fazer é certo ou errado, por que não pode, por que pode. Mas se você, no final, não trouxer uma conclusão simples, ele vai jogar aquele teu papel no lixo. Então, você precisa trazer para o cliente o complexo e depois simplificar para ele, resumindo e trazendo. É porque você se resguarda, né? Exatamente. Você entrega tudo que é necessário para ser responsável
depois uma comunicação mais enxuta para ser assertiva. Até porque você gera valor também. Se tu trouxer só simplicidade para o teu cliente, ele vai achar, Sim. poxa, esse doutor tá pegando tudo no chat GPT. Em algum momento ele pode achar que você é raso, né? Exato. O que é o contrário, você se comunica bem. Eu concordo plenamente. Nós temos sempre que ser o mais acessíveis possível. Mas se eu estou conversando com você, a forma mais acessível é ser completa. É a linguagem do direito. O direito tem essa peculiaridade. A minha namorada, ela também é da área. E às vezes a gente discutindo sobre o entendimento, ela conseguiu me convencer. Só que ela precisou explicar muito o entendimento. Aí eu falei para ela, olha, eu fui convencido, mas sabe por que que eu não acho que a sua explicação ela é convincente? Que ela precisou ser muito extensa. E aí isso não é acessível, né? Se eu tive a capacidade de entender acessando e tal, eu não sei nem na realidade se eu entendi ou se eu fui influenciado. Porque quem tem uma capacidade de explicar muito grande também pode influenciar, né? Então eu acho que o direito tem que ser fácil compreensão por todos. Alguns vão precisar de um design, outros vão precisar de todas as minúcias inerentes à complexidade de uma peça, né? Um detalhamento maior, Isso. né? Verdade, faz sentido. Compliance e proteção de dados que se comunicam, né, com essa questão da segurança digital são um tema cada vez mais presentes, né? Embora a compreensão completa do direito digital não, o LGPD já se fala bastante. Qualquer consumidor ali, quando vai acessar uma plataforma que diz os seus dados, tem que aceitar, né? Você é o certo se ele entende bem o que Geralmente aceita. diz que aceita tudo, leu tudo. Exatamente, mas LGPD já se fala bastante. Eu imagino que o mercado ainda peque bastante, assim. Você como advogado, quais são os erros hoje que você visualiza assim que são mais comuns, mais recorrentes nas empresas? Legal. Nessa área da proteção de dados, acho que os erros mais comuns são achar que adequar um modelo de negócios, né, uma empresa LGPD, é trazer documentos. Trazer documentos não é nada mais do que o básico. Ele não ajuda mais do que documentos jurídicos que a empresa já tem. Então, o documento é o básico. Mas o mais importante para o advogado que quer trabalhar nessa área, quer implementar boas práticas de proteção de dados em empresa, ele tem que mudar a cultura da empresa. Então, ele não precisa apenas mudar documentos. E aí, quando essa área começou a se tornar muito famosa, muito aplicável, muitas pessoas vendiam modelos de documentos na internet como se fosse uma adequação da empresa. Olha, adeque sua empresa em 7 dias, em 15 dias. E aí trazer lá um monte de documentos que a empresa preenchia e aparentemente ela estava adequada. Mas não é isso. E uma analogia seria você chegar numa construtora que tem 50 funcionários sem carteira assinada, aí mandar 50 contratos de prestação de serviço. Exatamente. Como se na prática ele deixasse de ser empregado porque assinou o contrato, né? O papel aguenta tudo. A prática a prática é outra completamente coisa. diferente. E aí, então esse é o principal erro. Eu nunca sabe? tinha olhado por essa perspectiva. De fato, a parte documental, ela só é um indício probatório, né? Exato. Agora, a postura de tratamento de dados é que a gente É o que não vai tem. contar. Porque o papel ele tem que refletir o que a empresa faz. Isso. Se o papel diz uma coisa e a empresa faz outra completamente diferente, eu acho que ela vai ser mais multada ainda, mais penalizada ainda do que aquela que ainda está produzindo. Até porque vai ter uma má fé, né? Exatamente. Vai ter a Uma documentação. simulação. Sim, a simulação, ela está mostrando que tem ciência do que precisa ser feito, só não faz, né? Exatamente. Curioso. Então quer dizer que tem aí um pessoal que está botando os formulários, os Tem. contratos, mas que ainda não está alinhado com o tratamento dos Tem dados. muita empresa que tem muito documento, mas não sabe nem o que fazer com eles, não sabe nem a diferença de um para o outro, e isso é crucial, você entender aqueles documentos, né? Então a gente sempre faz palestras com a diretoria, depois faz uma palestra com os gerentes da empresa, depois vai para o pessoal mesmo das equipes, né, o chão de fábrica que a gente chama, né? Então, a gente faz capacitações com todo mundo, porque desde a recepcionista até o diretor, o presidente, CEO, todos têm que estar com aquela cultura de proteção de dados. É por isso que é um trabalho que é um pouco demorado, trabalhoso, não é só jurídico, envolve muito gestão de processos internos da empresa. E você, como empreendedor, sabe que toda empresa só funciona se tiver pessoas, processos e tecnologia, né, também envolvida. E esses processos a gente precisa mudar. Porque o jeito que uma empresa trata de dados tem que ser modificado para ser de outra forma. Não é só o documento, né? O documento é Perfeitamente, Inclusive, a perspectiva da mudança cultural sem a documentação é melhor do que o contrário, né? Seguindo nessa pauta de direito digital e indo diretamente ao tema que mais se fala hoje, inteligência artificial. Como é que você visualiza o reflexo da inteligência artificial na nossa realidade? O pessoal que está chegando aí tem acesso a essa ferramenta que é incrível, não tem como negar. O que é que o Ricardo acha a respeito disso? Hoje, né? Porque daqui a
6 meses a gente conversa, você vai achar outra coisa. Mas hoje aqui, Daqui a uma semana já vai ter É, mudança, né? Mas assim, a inteligência artificial ela é necessária para a gente hoje, ela não é um vilão. Acho que no começo todo mundo tinha essa impressão de que poderia ser um competidor para o advogado, vai tirar empregos, tá? Mas de forma alguma. Ela tem que ser uma ferramenta. A gente tem que ter isso em mente. E ferramenta não é simplesmente a gente achar que ela vai responder tudo para a gente. Como a gente hoje utiliza uma calculadora. Calculadora para a gente é uma ferramenta. Quando você vai calcular cálculos trabalhistas, cálculos previdenciários. Para você chegar no resultado, você tem que utilizar a calculadora para chegar no resultado. Você pode calcular de cabeça? Pode. Vai demorar mais. Você pode cometer erros que você não cometeria com aquela ferramenta. Então é algo que ajuda. Mas eu tenho certeza que se chegar um advogado novo aqui, recém-formado, ou um estagiário, querendo fazer cálculos trabalhistas com a calculadora, sem entender a lógica do direito do trabalho, ele não vai chegar no resultado correto. Ele vai confundir adicional de um terço de férias com aviso prévio indenizado, ele não vai ter a dimensão do que é que ele está calculando. Da mesma forma, a inteligência artificial. Se o advogado ele acha que ali é um oráculo que vai responder tudo para ele, ele não vai ter uma boa atuação profissional. Ele vai ser raso, ele vai trazer o mais do mesmo, porque a inteligência artificial traz um padrão histórico. O que é que o pessoal quer escutar? A inteligência artificial traz, né? Então ele vai trazer sempre os clichês. É por isso que o advogado ele tem que ser muito bem capacitado e utilizar a inteligência artificial da maneira correta. as melhores tecnologias, né? Isso, e as melhores, porque então ele vai se capacitar na área dele, do direito, aplicar a melhor ferramenta possível de inteligência artificial para ele, para aquele propósito dele, e aí ele consegue um resultado bom. Aí o que que eu vejo muito hoje, sabe, em relação ao mercado? O pessoal dizia que a inteligência artificial seria um vilão, roubaria os empregos. Na verdade, ele está roubando empregos de advogados que não sabem usar a inteligência artificial. A gente quer utilizar de forma errada e acaba cometendo deslizes como petições que chegam lá no tribunal com a jurisprudência inventada. Aí o advogado diz, não, a culpa é do estagiário que fez isso aí e tal. Mas a culpa é do advogado, né? Porque ele está se utilizando da ferramenta como algo maior do que ela é. Acho que então Eles é pegaram. nesse sentido, assim. É necessário hoje, mas de uma forma adequada. Ricardo, assim, eu concordo. Eu concordo que é uma ferramenta e que tem que ser bem utilizada por profissionais mais qualificados. Mas, frente ao volume de pessoas que chegam no mercado, e hoje você tem propriedade para falar sobre isso, porque você é professor, então você está ali, ali na porta de entrada, que se diz que não estão sendo mais tão esforçados, né? Não sei, eu não tenho realmente dados quanto a essas informações, mas existe aí um discurso que eu não sei se é um discurso geracional ou se realmente é um fato. Os que não são excepcionais, são medianos ou para baixo. O que é que você acha que a tecnologia pode afetar? Assim, como é que você olha para essa nova geração? É realmente assim uma preocupação para quem está ali em sala de aula e está vendo isso? Ou é mais um discurso geracional, só está vendo uma mudança de perfil de investimento de energia mesmo, não vê mais o trabalho como workaholic, isso aí também é legítimo, né? Quer viver a vida. O que é que você diz da nova geração de juristas que tem hoje tantas ferramentas, mas estão questionando as habilidades, a vontade? Eu estou acompanhando, né, dia a dia, alunos de graduação, pessoas em formação, e a gente percebe que realmente o jeito de estudar, o jeito de ser estudante de direito hoje é completamente diferente da nossa época, por exemplo. Hoje em dia, os alunos não estudam mais, não leem mais. Eles sempre querem respostas fáceis no Google ou no chat, na inteligência artificial. Isso traz um grande problema, porque eles se tornam alunos rasos, e aí você trouxe a ideia do aluno mediano, aquele aluno que não tem tanta capacidade. Ele vai continuar sendo mediano, trazendo frases muito bem construídas, né, porque não foram construídas por ele, pela IA, mas o conteúdo é vazio. E eu vejo muito isso hoje também nas redes sociais profissionais de advogados. Eu vejo muito advogado hoje em dia se posicionando no mercado, no marketing, trazendo frases prontas, clichês, e quando a gente vai ver realmente o trabalho daquele profissional, é um trabalho completamente raso, completamente modelo, é igual aos outros. E aí na graduação, o que eu percebo? Os alunos, eles querem realmente essas respostas rápidas. Eu geralmente trago casos concretos na sala de aula e eu trago casos complexos, né, em que o juiz julgou de uma forma, o tribunal julgou de outra, com divergência, o STJ julgou de outra forma. E o aluno, ele sempre quer a resposta fácil. Professor, pode por causa disso. Não pode por causa daquilo. Mas por quê? Será que realmente é isso?
Será que é tão fácil quanto você imagina? E aí eu tento trazer essa crítica para o aluno, essa complexidade, que a vida é complexa. A gente tenta simplificar na sala de aula, mas ele precisa entender que no mundo real da advocacia ele vai encontrar complexidade. Então ele vai ter que ter a capacidade de encontrar os detalhes, as brechas, até porque se ele for advogado de um lado, ele vai ter que encontrar os argumentos favoráveis a ele. Se for de outro, da mesma forma. Então, eu sinto essa dificuldade, sabe, de tratar com os alunos hoje pela falta de leitura, essa falta de base. Eles sempre querem coisas muito rápidas e muito padrão. Acaba que a advocacia não se resume a isso. Parece que perde um pouco a capacidade de criação, né? De resolução de conflitos mais complexos, né? É Por uma curioso. resposta para a prova, ponto. Eu tava viajando, aí o meu sobrinho mandou um áudio, disse que estava fazendo a tarefa, mas estava esperando a mãe dele chegar para corrigir. Eu, não, me manda aí que eu corrijo. Aí eu vi, foi bem reflexivo, porque tinha lá 3 vezes 3 vezes 3 igual, aí ele botou direitinho lá 27, mas aí tinha uma pergunta assim do material seguinte: explique como é que você pensou para chegar nesse resultado, né? O que eu fico curioso sobre a geração que vem chegando, assim, é será que ela consegue explicar como é que ela alcançou esse resultado? Eu nem digo que ela fica menos inteligente, não. E outrora eu já disse. Teve uma época que eu falava o seguinte: as ferramentas e as possibilidades estão tirando nossa inteligência. Mas aí eu ouvi um historiador falar sobre isso e falou: olha, inteligência é algo muito subjetivo. Há muito tempo nós não sabemos mais fazer fogo. Sim. E isso nos fazia sobreviver. Nós agora somos mais inteligentes ou menos inteligentes do que os neandertais? Os nossos filhos que mexem melhor no equipamento eletrônico, a gente pode dizer que ele é menos inteligente do que a gente? Então isso é muito subjetivo. Então não é sobre isso que eu estou falando. De fato, não vamos chegar a dizer quem é a geração mais inteligente ou não. Agora, o que eu temo é a capacidade de construção de raciocínio, né? Os juristas, eles constroem raciocínios, né? No tributário, por exemplo, a tese ela é construída com base numa análise de realidade, de um conflito entre pensamentos. Análise até do texto, né? Sim, do texto. Tem uma tese relevante, que é aqui do estado de Ceará, que foi construída em cima de uma isenção da base de cálculo no combustível, porque o tanque vinha com uma quantidade de gás que não era combustível. Então, isso é uma observação criteriosa, vou nem dizer humana, mas é uma observação criteriosa. Com todos esses acessos a essas respostas, a gente tem essa mesma capacidade, né, de criticar? Isso. São cenas dos próximos capítulos, né? Porque o que a ferramenta surpreende é Ela incrível mesmo. Ela traz vídeos aí que a gente acha que é real. E a gente... Não sei se você viu, teve um de publicidade, até dos meninos aqui que estão ajudando, que foi R$ 300 lá da Bahia, o vídeo da publicidade. Não sei se tu viu esse. Bicho, esse é o que é do São João do interior. Todo feito por IA. Por IA, né? Porra. Vamos ver o que é que vai vir. E pro pessoal que tá chegando, tá percebendo essa diferença, essa mudança de mercado, né? Hoje a empresa tem que ser multi-channel, então se vai trabalhar com serviço, vai trabalhar com produto, tem que estar na internet, então vai ter que saber direito digital. O pessoal que está querendo chegar e se posicionar no direito digital, como é que você acha que pode fazer isso, né? Porque na justiça do trabalho, você tem que ter o vínculo ali com trabalhadores, quando se qualificar mais um pouco com empreendedores. Mas qual é o percurso para quem olha para o futuro profissional no direito digital, que é onde você está hoje? Legal, eu acho que tem que ter a cabeça aberta, né? Não pode se fechar em uma área só, né? Ele tem que ter a cabeça aberta para entender várias áreas do direito, como eu falei, né? O direito digital ele perpassa todas as áreas do direito, mas mais do que isso, ele tem que ter uma cabeça voltada para entender o cliente dele, o modelo de negócios do cliente dele. Porque a gente vê muitos advogados que querem entrar no âmbito do direito digital, mas eles focam apenas no direito e esquecem que o problema do cliente, às vezes, é muito mais complexo do que uma tese jurídica que ele vai utilizar no tribunal. Então, a grande dificuldade de você trabalhar bem no direito digital é você compreender bem como o cliente trabalha. Então, se eu advogo para uma empresa que é uma startup no âmbito da agricultura, vai ter problemas muito específicos, totalmente diferentes de uma outra startup no âmbito da produção de conteúdo digital, ou uma startup que tem um software que vai ser utilizado na indústria. Então, para cada cliente, você tem que entender o modelo de negócios dele e, entendendo o modelo de negócio, se antecipar aos problemas. E essa proatividade, ela no direito digital, ela é muito importante. Se antecipar aos problemas que podem acontecer. E mais porque é tudo muito rápido, né? Muito rápido e o risco é muito alto, né? Quando a gente trabalha com tecnologia, o risco de trazer um resultado errado, de trazer Os resultados são escaláveis, mas os prejuízos também. Também são escaláveis, exatamente. A repercussão é muito grande. E aí, por isso que a gente tem que ter essa proatividade, esse compliance, ele é tão importante no direito digital por isso, para você evitar os problemas chegarem, mas você tem que estar antenado, entendendo como é que o cliente funciona.
e nos eventos dos clientes mesmo. Então, eventos de empreendedorismo, eventos de tecnologia, você tem que estar lá presente, porque você vai se atualizando junto com o teu cliente, para ele não chegar e você não saber nem qual é a tecnologia que ele está utilizando. Aí você traz um documento que está desalinhado com a realidade dele. Tem que ter vocabulário, né? Tem que ter vocabulário. Ricardo, a gente falou muito sobre a questão da tecnologia, do direito, né? Mas sobre o escritório em si, sobre o profissional. O que é que hoje para você mais difere aquele escritório tradicional de um escritório realmente moderno? Que eu acho que não é só estar em home office, né? Não é só atender pelo WhatsApp. Eu acho até que o home office, totalmente, ele dificulta muito essa criação de uma cultura, né, de você estar próximo. Eu mesmo passei um bom tempo em home office com a equipe e voltei, porque é difícil você estar junto e motivar sem estar presente, realmente. Mas o que eu vejo de diferença de um escritório tradicional para um escritório ligado ao direito digital, ou pelo menos um escritório inovador? Primeiro, você não tem uma hierarquia tão grande, tão forte. No escritório tradicional, é uma hierarquia, se o dono manda, os outros obedecem. No escritório inovador, se você quer inovar, você tem que permitir que aquelas pessoas que estão abaixo da diretoria possam pensar e contribuir, trazer ideias, inclusive dado da diretoria. Se utilizar da diversidade, né? Exato, né? Porque às vezes a diretoria está enviesada numa advocacia tradicional e vem alguém que é novo, recém-formado, estagiário, que traz uma ideia brilhante que você não tinha pensado. Claro, com a sua experiência de diretor, né, de advogado mais sênior, você vai corrigir algumas falhas daquela ideia, mas você tem que abrir um canal para essa inovação dentro da equipe. Eu acho que esse é o ponto mais importante, sabe? Todo o resto vem a partir disso. Tecnologia, processos interessantes, inteligentes, mas tudo isso vem a partir dessa quebra da hierarquia. Você tem que ter um pouco mais de horizontalidade nas relações e escutar mais todo mundo, desde o estagiário até a diretoria. Todo mundo tem que se ouvir. Perfeito. Isso acaba sendo uma base mesmo, porque se você comunica bem todos os outros pontos, você vai conseguir implementar melhor. Isso, exatamente. Perfeito. Bicho, muito obrigado. Para encerrar o episódio, eu quero fazer uma pergunta que é de praxe aqui. Como eu disse, eu repito, eu tenho o prazer de chamar as pessoas que eu admiro e nós estamos longe de estar no topo do nosso percurso, nós ainda estamos traçando, mas já fizemos alguma coisa. E com isso que você já entregou até hoje, você já construiu. O que é que você falaria para quem ainda está começando, que é que tem que estar olhando, quer ser um escritório sólido, inovador? O que é que você gostaria de escutar ali naquele momento que você estava chegando ali na X Trabalho, a gente se conheceu? Legal. É muito importante isso de pensar um conselho para você de 5, 10 anos atrás, né? E eu acho que assim, o conselho que eu daria, né, que eu posso trazer para vocês, advogados em início de carreira, ou pessoas já se formando no direito, é que se você quer investir na advocacia, primeiro tem que se capacitar, tem que realmente entender o direito de maneira complexa, não só raso, mas principalmente você analisar o mercado com base no teu cliente, no público-alvo. Hoje em dia é muito comum a pessoa se formar e dizer, eu quero trabalhar com direito tributário, quero trabalhar com direito do trabalho. Você tem que mudar essa lógica. Você tem que chegar na advocacia pensando, quem é o público-alvo que eu quero atingir? Se eu quero atingir um público-alvo de empreendedores na área da tecnologia, você vai encontrar quais as áreas do direito que aquele empreendedor precisa para resolver os problemas dele. Você vai atrás de direitos autorais, vai atrás de proteção de dados, direito empresarial, contratual. Se você quer atingir um público ligado a pessoas que querem se aposentar, você vai estudar só previdenciário? Não. Você vai estudar direito do trabalho, porque quem se aposenta, trabalhou. Então, no percurso da pessoa se aposentar, você tem que saber direito do trabalho, vai saber direito tributário, vai saber outras áreas que possam ser afins. Então, é não chegar no mercado atrás de uma área do direito. Chegue atrás de cliente. Chegue atrás do público que você quer atingir, porque dessa forma você consegue trazer a multidisciplinariedade para a tua resolução, né? Não ficar só naquele beabá que todo mundo faz. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Que agradeço.